Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o irmão Flávio e trago a palavra de Deus para a tua vida. A palavra do dia de hoje está em Jonas, capítulo 1, versículo 9. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Irmãos, o Senhor quer falar comigo e contigo a respeito dessa santa palavra. E dizer que Jonas foi um profeta que pregou a palavra de Deus junto à cidade de Nínive, capital da cidade da Síria, a pagã Assíria. Então, a gente vê que Jonas queria fazer a sua vontade. Uma vez que Deus levantou ele para pregar lá em Nínive, que é uma cidade que não era pertencente a Israel, é uma cidade dos gentios, uma cidade pagã. E Deus o chamou para que ele fosse pregar a palavra nesta cidade, uma vez que subiu ao Senhor o pecado daquela cidade. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, o Evangelho é para toda criatura, todas as nações, Deus encarregou Jonas de pregar a sua palavra nesta cidade chamada Nínive. Mas qual não foi a reação de Jonas? Ele optou por fugir diante do Senhor. O propósito do Senhor é que ele fosse pregar a palavra. Então, o que acontece com muitos servos e servas de Deus hoje? Deus tem o chamado, manda pregar a palavra e as pessoas querem fazer a sua vontade. Uma vez que você e eu somos chamados para pregar a palavra de Deus, não importa onde for. É chamado, Deus te chamou, vai lá e faz o serviço. Vai lá e faz a obra. Não te importa, porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Ele te chama, Ele te prepara e depois te envia. Então, não faça como Jonas. Jonas queria fazer aquilo que vem na cabeça dele. O que tem acontecido com muitos homens e mulheres de Deus hoje. E são chamados a pregar a palavra de Deus em locais que não são, muito bem-vindos, locais como favelas, presídios, hospitais. As pessoas não querem sair do seu conforto, não querem entrar numa viela da favela e lá levar a palavra para quem está precisando. Entrar num presídio e pregar a palavra de Deus aos cativos. Entrar no hospital e ministrar a palavra de Deus quem está no leito. Então a palavra de Deus é para isso. É para libertar os cativos, a quem está no leito, a quem está nas prisões. E só vai fazer efeito se alguém for lá e pregar. Não adianta, a pessoa não vai conhecer a palavra de Deus sem ter alguém que vai lá e ministre e mostre a palavra para eles. Então, foi assim que Jonas fez. Quando Deus falou para ele, vai lá e prega a palavra em Nínive, porque eles precisam da minha palavra. E Deus já sabia que eles iam se arrepender. Uma nação com aproximadamente 100 mil pessoas. Então Deus já tinha um propósito dele. Mas Jonas não. Ele se recusava a pregar aos gentios. Ele só queria pregar para o povo de Israel. Assim é muito fácil. Você tem que ir aonde Deus manda. Tem que levar a palavra de Deus
onde Deus disse que é para fazer. Então, não faça a sua vontade. Se Deus te chama, é porque sabe que você tem capacidade. Então, a obra de Deus é espinhosa, mas ela é feita para não fazer acepção de pessoas. Então, Cristo nunca fez acepção de pessoas. Ele ia lá aos pecadores, aos publicanos, aos que estavam necessitando da palavra de Deus. Assim como foi feito com o apóstolo Paulo, como foi feito a Pedro. Então, Deus tem um propósito com cada um de nós. Se Ele te chama para tu pregar a palavra lá na favela, vai lá na favela. Não tenha medo. Quem está à frente é o general. General que nunca perdeu uma batalha, que é Jesus. Então Ele te chamou, vem pregar minha palavra aqui na favela, vai lá na viela, lá naqueles becos bem apertadinhos, porque lá é que está precisando, lá onde tem alguém que está necessitando da palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer. Vai lá no hospital, tem um servo meu lá no leito que me desobedeceu, e ele vai voltar meu convívio através da minha palavra. Vai lá no presídio, lá tem servo e serva minha, meus, que me desobedeceram e foram postos no cativeiro, nas grades. Por quê? Porque não quiseram fazer a minha vontade. Então, é desse jeito que Deus faz. Não foi diferente com Jonas. Jonas desobedeceu e foi parar no ventre de um grande peixe, porque ele queria fazer a vontade dele. Primeiro ele se escondeu num porão de um navio, achando que Deus não o acharia. Não se preocupe. Onde eu e você estiver, os olhos do Senhor estão lá, vendo. Está embaixo d'água, Ele está vendo. Se está debaixo da terra, Ele está vendo. Se está nas trevas, Ele está vendo. Não adianta fugir do Senhor. Aonde você e eu for, Ele vai estar. Então, é perca de tempo, minha e sua, querer fugir do propósito de Deus, que é ministrar a palavra de Deus. Todas as nações terão o conhecimento de Deus, até que Jesus volte. Então, a palavra de Deus é ministrada nos 4 cantos da terra. Não adianta fugir, espernear, que onde você for, Deus vai estar lá. Então, é melhor que nós obedeçamos. Não faça sacrifício, obedeça. Não faça como Jonas, que depois que foi para o ventre do grande peixe, se arrependeu, clamou ao Senhor, e o Senhor fez com que o peixe o expulsasse para a terra. Então, é desse jeito. Chamou, Deus te chamou, porque sabe que você é capaz. Não adianta você fugir, dizer, eu não sei, eu não posso. Deus te chama, Deus te capacita e depois te envia. Nada de desculpas, porque se você colocar desculpa, se você fugir, aí as coisas ficam pior. Então, faça a vontade do Senhor. O Senhor te chamou para pegar a palavra, para fazer a obra, seja ela como for, não bote dificuldades. Bote amor, bote a dedicação na palavra de Deus. E a palavra de Deus, tudo o que está escrito se cumpre, vai se cumprir, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo. Não adianta você querer fugir daquilo que Deus fez para você. O propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Então, faça como Jonas. Clame ao Senhor. Não tem condições? Pede ao Senhor as condições. É assim que Ele vai fazer. Então, não faça como Jonas. Não vá fugir. Se você não tem condições, peça ajuda para Deus. Então, quando Jonas foi perguntado no navio, ele disse assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Ele sabia que tudo que ele havia passado, a tempestade, as grandes ondas, o mar querendo quebrar o navio, era tudo culpa exclusiva dele. Então, ele foi lá
e assumiu: eu sou o culpado. E Deus teve misericórdia da vida dele. E ele foi lá e pregou a palavra em Nínive pela segunda vez que Deus mandou. E o povo daquela cidade se arrependeu. E Deus não fez o mal que ia fazer contra aquela cidade. Então, Deus já sabia que a cidade ia se arrepender. Mas tinha que alguém lá e pregar. Então, da mesma forma, é o pecador hoje, na favela, no presídio, no hospital, em qualquer lugar. É necessário que alguém vá lá e leve a palavra abençoada, a palavra poderosa de Deus. Então, isso deve ser feito por mim e por você, que somos escolhidos. Somos chamados, escolhidos para fazer isso, fazer diferença, levar a poderosa palavra de Deus. Então, não se esconda do Senhor. Hoje começa aceitando ao Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador e Senhor, e deixa que Ele transforme tua vida, tua casa, tua família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém consegue a salvação se não for por Jesus. O caminho da salvação se chama Jesus de Nazaré. Hoje é vos chegado o reino de Deus. Então, abrace hoje o reino de Deus. Decreta a palavra de Deus, porque Jesus quer fazer uma obra grandiosa na tua vida. Bom dia, a paz do Senhor. Amém.